Bem-vindo à matéria de desenho assistido por computador. Nesta sétima aula, iremos falar sobre a renderização de imagens. A renderização de imagens é, a partir de uma modelagem, editar os materiais realísticos e exportar numa imagem como se fosse real. Nisso a gente busca humanizar as imagens com a escala urbana, preencher com paisagismos, objetos, trazendo aspectos reais como insolação, como entorno, né? Trazendo todos os aspectos de fotografia dentro dessa renderização, ajuste de câmera, efeitos, posicionamento, né? Luz e sombra e algumas edições específicas de imagem. Então, os principais renderizadores que já foi comentado, o que a gente ia estar trazendo nessa aula seria o Lumion. Ele não possui algum tipo de vínculo para ter essa licença educacional. Então a gente trouxe o Twinmotion, o último programa, para ilustrar como se faz a renderização, que é bem similar a Lumion e também outros renderizadores. Então, a partir de que você aprende a editar materiais, compor a imagem, fazer alguns ajustes, com esse conhecimento você acaba produzindo renderizações em vários programas porque eles utilizam a mesma tecnologia muitas das vezes. Então aqui seria aquele exemplo que a gente trouxe na primeira aula. Então seria a edição de materiais, que a gente pode ver, a composição de paisagismo, a escala humana que trouxe para a edificação, alguns materiais de entorno, céu, né? Uma coisa assim simples, sem carregar muito, né? E tem o seu brilho, né? Alguns materiais aí reflexivos, né? Alguma coisa assim mais destacada na vegetação. Então a grama, que é um diferencial geralmente nos projetos. Então essa renderização foi feita com o Lumion, mas a gente vai chegar em algo bem similar ou até uma composição bem diferenciada dentro do Twinmotion. Então se você baixou conforme o link da descrição, que foi deixado o passo a passo para baixar essa licença educacional do Twinmotion. Se ele não criou um ícone, você pode vir em Epic Games. Dentro dele você pode acessar as versões do Twinmotion. Por exemplo, eu vi que algumas bibliotecas são limitadas dentro da versão educacional. Então, por exemplo, eu também baixei essa versão de teste. Não sei se até agora, pelos testes que eu vi, se tem alguma diferença. É bem limitado porque eu estou acostumado com o Lumion mesmo, né? Que já vem uma biblioteca tanto de materiais quanto de objetos já bem grande. Então aqui eu clico em inicializar e ele vai abrir versão de avaliação. Abrindo aqui, a gente pode vir em importar o arquivo, né? Então, para importar o arquivo, se ele está em SketchUp, eu vou abrir ele e vou ver bem certinho o que eu posso estar melhorando nele. Então, eu baixei um bloco diretamente da internet, né, do Warehouse, das arquiteturas famosas. Então, vou vir aqui em documentos e vou abrir essa casa que eu baixei e vou estar preparando esse arquivo para importar aqui, né? Então, abrindo o SketchUp, dá para ver que tem várias cenas. Então é interessante já ver como que foi composto, né? Então eu tenho pinheiros, eu tenho arbustos, eu tenho pessoas, um carro, aqui eu tenho essa vegetação. Então essa vegetação aqui, para visualizar dentro das cenas aqui dentro do SketchUp, ela já está bem interessante, ela já está com esses bloquinhos PNG. Quando eu quero ter uma coisa mais simples, sem renderizar, isso aqui está de bom tamanho, né? Mas a árvore não é tão real, a grama não é tão real, né? Os objetos, o que vai ser modelado, aparece as arestas, né? Fica como se fosse um croquis. Mas aqui a gente vai se atentar então em tirar essa vegetação para estar colocando diretamente no renderizador. Então, geralmente no Lumion, quando eu pego uma arquitetura que já tenha certinho essa vegetação, eu tiro esse PNG. Eu poderia também dentro do renderizador colocar um material que seja transparente, né, também, mas para não ficar pesando o arquivo, como são vários bloquinhos e várias imagens, eu posso estar limpando esse arquivo. Vou tirar essa vegetação, que não há interesse em ficar com ela por enquanto. Pode tirar todos os elementos que você sabe que tem também dentro do renderizador. Então aqui os personagens eu posso tirar e colocar lá no renderizador. Automóvel. Aqui tem
mobiliário básico, se eu quiser fazer alguma coisa interna, mas como é inicial esse nosso teste e também para você estudar de início, você vai pegar mais arquitetura de exteriores, você vai trabalhando nisso. O interior é um pouco mais complicado, porque você tem, às vezes, a fonte de luz limitada, que seriam as aberturas do ambiente. E para cada ambiente você tem que ter todo um estudo para saber como que você vai destacar os objetos dentro da tua cena, né? Então você sabe por onde está vindo a luz, você vai editar talvez o mesmo material para um ambiente, você vai editar de uma forma e para outro ambiente da outra forma. Então aqui está finalizado o arquivo. Eu vou dar um salvar como. Esse programa de renderização, ele aceita esse terminal SKP. Então eu coloco, por exemplo, em 2018, uma versão mais baixa. Salvei, posso fechar. Abrindo aqui o Twinmotion em importar, selecionar o arquivo, entrei. Então esse programa é bem intuitivo porque ele aqui nessa aba lateral, já reparando na interface do programa, ele já tem o passo a passo, né? Então primeiro seria importar, depois eu consigo colocar caminhos de objetos, eu tenho vegetação, eu tenho alguma coisa aqui para incrementar. Se eu rotacionar com o botão direito aqui, ele está me informando que orbitar é com esse botão direito. Basicamente igual ao Lumion, né? Para quem joga joguinho, o ASWD funciona certinho, né? Ou setinhas do teclado, para baixo e para cima, Q e E. É igual o mesmo comando tem no Lumion, tá? É bem facinho de identificar isso. Para editar o material, eu pego o conta-gota e clico no material. Então, por exemplo, aqui, ele abre as propriedades que eu posso editar. Se eu quiser, por exemplo, vamos pegar um que seja bem óbvio para editar, né? Esse aqui que seria um metal, né? Então vamos clicar nele. Aí eu vou colocar reflexão. Ele não habilitou ainda, mas eu venho em parâmetros e coloco que ele é metal. Então ele já dá certinho essa aparência de metal. Vamos voltar. Então para voltar ele tem o caminho aqui, né? Então volto mais uma vez e posso arrastar aqui essa barrinha para cima. Ele já faz o brilho do material. Bem interessante. A escala geralmente tem uma textura por trás, né? Essa escala eu posso aumentar ou diminuir. Acho que aqui é mais interessante ela mais miudinha. Então, ele de longe ele já vai dar o reflexo necessário. É poucos ajustes, já que muitos materiais já vêm editados. Então, o vidro ele já está editado, né? A gente pode clicar nele e colocar, quem sabe, mais alguma propriedade. Eu vi que aqui não é necessário, né? Só opacidade, se fosse mais ou menos opaco. Mas aqui deve deixar assim. Então, nessa parede, ele já vem, né, uma textura lá do SketchUp já vem aqui. Então, acredito que daria de colocar um pouquinho de reflexão. E no metal, quero ver o que acontece, que não fica tão interessante, né? Ele trabalha com mapas de relevo e mapas de brilho. Então, dá uma pesquisadinha bem certinho o que isso significa. O mapa bump, ele dá relevos conforme a textura. Então, eu coloco uma textura, na própria textura, ela já faz um relevo, né? E também um mapa de reflexo, então ele também vai dizer onde que eu tenho mais ou menos reflexo, né? Então aqui eu coloquei, vou deixar em 10. Parâmetro aqui, acho que vou deixar ligado mesmo por enquanto. Então vamos ver esse outro material aqui. Vou colocar ele como se fosse um aço. Vamos colocar uma cor nele, como se fosse algo bem escuro. E quando eu editar a imagem também, essas esquadrias vai aparecer já bem bacana. Vamos ver se ele pegou certinho. Vou colocar um pouco mais escuro. Dou OK. Coloco a reflexão. Vamos ver se está ligado metal. O metal ele cria praticamente também um verniz, né, por cima do material. Aqui esse deck vamos deixar assim mesmo. As cortinas tá vidro, né? Mas por enquanto vamos deixar assim. Mas geralmente quando é o vidro ele já funciona bem. De longe já dá para ver que é como se fosse cortinas, né? Mas aí, por exemplo, no Lumion tem um material específico para cortina. Que eu acho que dá de colocar um pouco de reflexão aqui também. Então basicamente isso. Você vai observando cada material como que ele vai compondo, né? O próximo ponto aqui a gente trocaria aqui em urbano esse fundo, né? Deixa eu ver se é em urbano mesmo. Não, aqui é para georreferenciar. Vamos local. Aí, beleza. Então aqui seria para pegar bem certinho a orientação, tudo de alguma
localização, só que daí eu venho em paisagem e aqui eu tenho vários complementos de fundo, né? Então aqui eu vou colocar de campo. Como eu tinha bastante vegetação em volta, acredito que não seja na cidade, né? Aqui eu também consigo rotacionar. Tem uma cidadezinha até, né? Ali, acho que aqui tá bom. O caminho seria para você colocar assim personagens, veículos, alguma coisa assim. Você vai fazer um caminho e ele fica animado, né? Vamos clicar aqui para fazer um caminho aqui, ó, vamos dizer, esse caminho vai ser de pedestre. Tem aqui para selecionar os tipos, multi, então tem africano, asiático, caucasiano. Então dá de colocar o perfil do cliente. Vamos dizer que seja caucasiano. Vestuário, roupa, escritório, viagem, praia, Oriente Médio. Vamos colocar viagem, geralmente uma coisa mais despojada. Então a largura desse que ele pode estar percorrendo ou mais pessoas podem estar percorrendo. Então dá de aqui trazer essa barra mais fininha, né? Aqui a quantidade de pessoas que vão estar. Vamos ver se ficou em viagem. Vou colocar praia, então. Deixa eu ver. Rua. Rua fica bom. Inverter o sentido. Aqui, se eu quero travar, para ter um personagem do jeito que ele tá. Vamos ver. Desliguei. Ficou lá a pessoa, né? Então eu posso editar também esse caminho, né? Vamos fazer aqui ele vir até aqui. Então vai configurando aos pouquinhos, né? Ó, aí ela já subiu na escala. Vamos só editar esse caminho aqui. Cada projeto você vai aprendendo as ferramentas novas, né? Ser bem curioso e ver na internet essa questão de como faz cada coisa, né? Vamos inverter aqui. Já vamos colocar o carro. Ver se dá bem um pouquinho. Pra gente fazer esse carro vir lá, né? Vamos clicar nessa aqui. Vamos fazer ela andar aqui. Aí eu desligo o andar, ele vai parar certinho. Ficou um pouquinho errado, né? O caminho aqui tá meio estranho. Então vamos um pouco mais próximo aqui, para ver se precisa levantar. Cuidar, né, nos vídeos, né, para não acontecer isso, né? Ó, aqui mostra que eu tenho que levantar mais, né? Olha, tá bem difícil configurar ela para ficar aqui. Então eu vou excluir esse caminho. Ó. Cliquei aqui e vou excluindo. Vamos fazer um novo caminho para ela já conseguir ficar ali em cima. Muitas vezes a gente tem que ir testando. Então vamos colocar aqui, clicar aqui para fazer o caminho. Talvez tenha até uma outra forma de conseguir colocar o personagem já dentro do ambiente que eu quero e só inserir ele assim como tem no Lumion. Pelo menos eu sei que tem. Deixa eu ver aqui. Tempo, iluminação, câmera. Aqui eu conseguiria colocar. Deixa eu ver se eu tem personagens aqui. Ó, tem personagens. Vamos ver se eu consigo inserir o personagem único. Acho que agora vai. Aí, agora vai sim. Então tem, ó. Como se fosse o Lume, né? Ele apresenta isso. Então nesse cursor eu consigo rotacionar. Ele tá ali. Fazendo um ambiente, né? Vou colocar, ó. Vamos ver se tem crianças aqui. Interessante colocar como se fosse sempre uma família também. Achar uma melhor forma. Vamos ver se ele vai ficar junto ou vai ficar aqui separado. Tem poucos personagens, então tem que escolher bem. Falando no celular. Então aqui vamos ver também se tem como inserir esse carro sem movimento, só o objeto, para ver se dá certo também. Vamos ver. Veículos, ó, tem a mesma coisa então que o longo. Vamos colocar aqui, sempre o carro tem que ser discreto na cena, né? Então não dá para ter carro laranjado, vermelho, né? Tem que ter a opção aí sempre de cores mais neutras que não chamem mais atenção que a própria arquitetura.
Uma dica importante. Coloquei o carro, vamos colocar ele, deixa eu ver, tem para editar a cor, hein? Branco. Compus os personagens, alguns materiais. Então agora eu faço a parte aqui de vegetação. Então vou vir aqui da mesma forma que eu inseri os personagens, vou inserir a vegetação. Então venho em arbustos, vamos colocar aqui algumas coisas bem pequenininhas. Essa é uma forração boa. Aqui a gente tem umas inconformidades porque não foi modelado esse terreno muito bem. Então a gente busca esconder também um pouco dessas imperfeições para que o render fique um pouco melhor, né? E aqui a gente vai então clicando e inserindo. Trocar aqui o tipo de arbusto. Como é uma cena também, eu posso às vezes posicionar a câmera da onde eu vou querer o render e daí eu consigo ver bem certinho onde eu quero preencher para não ficar modelando à toa, né? Então eu venho em árvores, eram pinheiros, né, na cena padrão, né, desse projeto. Então mais ou menos nesse formato. É importante fazer como estava no SketchUp, que estava preenchendo ao redor. No próprio render vai aparecer, digamos, essas árvores, mas elas vão aparecer no reflexo, né, dos vidros. Então é interessante preencher ao redor do render inteiro. Então tem árvores de vários tamanhos, porque elas preenchem a parte de baixo e a parte de cima quando se olha de frente. E eu consigo ir modelando e preenchendo mais arbustivos. Vamos colocar aqui também. Se tiver algum detalhe baixo, ele também preenche o horizonte. Vejamos como ficou a composição da primeira cena. Então, vamos descer até ali. Então, tenho já objetos em primeiro plano, tenho a arquitetura, principal destaque, tenho também o plano de fundo mais fechado, tenho essa grama que ainda tenho que editar, e eu tenho o fundo lá que ainda é aquele horizonte que vem do programa. Então, quem sabe se eu quiser mostrar um pouco mais, um pouco menos, posso tirar esse paredão de árvores daqui, uma ou outra eu posso vir a excluir. Por exemplo, essa, para ficar mais interessante. E aqui eu volto nela e vou colocar algumas outras para trás aqui, para dar a entender que eu não fiz também de propósito um paredão de folhas, né? Então, se eu simplesmente vir aqui e já configurar, já sai alguma coisa, né? Se a ideia é vender arquitetura, ela já está sendo mostrada e já está ambientada, né? Voltando aqui, o que eu posso melhorar, né? Essa grama aqui, ela está bem clarinha, eu posso escurecer aqui. Como eu não achei ainda o material que tenha uma grama, que faça ela em 3D ainda aqui dentro desse programa. Aqui o asfalto também, vamos dar uma escurecida. Acho bacana trazer ele mais assim, a escala do material. Vou aumentar um pouquinho a escala do material. Aqui, ó, já deu uma texturizada. Vamos colocar agora uma forração. Tem uma ferramenta bem legal que, por exemplo, no Lumion é um pouquinho diferente, que aqui eu faço composição. Então eu tenho em gramas aqui e eu consigo pintar ela. Olha, a grama eu acho que faz assim, hein? Pintando. Vamos ver se vai dar certo diretamente nesse material. Já fez a grama. Não gostei dessa grama. Vou apagar aqui na borrachinha, venho e pinto e vou apagar. Então vou subir aqui para visualizar bem certinho. Vou voltar aqui em gramas. Tenho que vir em pintar aqui a vegetação. Aí ele vai voltar aqui. Essa grama aqui eu não consigo pintar, pelo que eu entendi. Aí a gente vai descobrindo como é que faz. Tem vários tipos aqui. Vamos ver para colocar uma bem baixinha. Vou voltar. Aí, agora vamos diminuir aqui. Eu pintar só onde eu quero mesmo. Vamos fazer isso agora onde tem essa forração de grama.
Posso também editar esse material que está por baixo da grama, para ele ficar também um pouco mais realista, mas de acordo também com a tonalidade dessa grama. Dei um Ctrl Z, esse sumiu tudo que eu já fiz a partir daqui, né? Vou voltar de novo lá para pintar. A pena que com o Ctrl Z ele não consegue voltar de novo, né? A maioria dos renders, o pessoal faz a edição só onde vai aparecer. Então não se preocupe em representar, às vezes 100% de um 3D, se você vai aparecer apenas alguns ângulos do terreno, da casa, enfim, do que você está apresentando ali. Vamos fazer de novo. Vamos insistir nisso mesmo. Trago aqui. Vamos puxar essa aqui. Aqui vou colocar. E não ficou muito bem acabado também, porque essa forração não é orgânica, tem linhas retas, né? Então isso geralmente dá uma complicada no render. Às vezes algumas dúvidas você vai conseguir só depois que você fizer alguns ajustes, né? Aqui, então dentro de objetos aqui eu tenho também a biblioteca de materiais. Bem interessante, ó, acabei de descobrir junto com vocês. Então, aqui eu vou ter materiais, vidros mais reflexivos, ondulados. Bem bacana. Vamos dizer que eu quisesse colocar algo mais opaco para simular a cortina aqui, agora eu consigo, ó. Esse aqui vai simular bem a cortina. Vamos entrar ali, cortina. Vamos colocar esse aqui. Olhar de fora. E ainda a cor não está ajudando muito. Vamos ver. O branco estourou demais. Aqui é assim. A cortina deu boa. Essa madeira aqui tá meio estranha. Ela tá bem queimada. Selecionar um outro tipo aqui. Fachada fica bem bacana. Testando. Então, vai puxando aqui o material. Ele já vai aplicando, né? E aqui eu trabalho na escala. Vou aumentar aqui. Agora ok. Ficou legal. E dentro tá muito laranjado esse aqui, né? Deve colocar esse tipo aqui. Concreto aqui. Vamos ver se tem alguma coisa já. Com placas de concreto. Aqui. Tá a escala. Colorizar. Colocar um pouco mais de reflexão. Aqui eu deixar ligado. Teria que mexer um pouquinho nesse parâmetro de reflexão aqui. Forçar mais essa cor. No Lumion até ele tem então a opção de você escolher ou reflexão ou brilho. Seria se eu quero mais invernizado, mas eu quero que tenha reflexão menos do que o brilho, que seria um esmalte por cima, né? Vamos editar essa chapa de aço, ver se tem alguma coisa aqui. Aqui já ficaria bem bacana assim. Aqui só texturas de materiais, solo construído, asfalto. Agora sim, ver o asfalto que eles oferecem. Vamos ver esse primeiro, aumentar a escala dele, deixar ele bem rugoso, né? Aumentar essa reflexão, cor, dar uma escurecida. A cor deve escurecer bastante, mais ou menos assim. Aqui tá ótimo. Então eu editei os materiais reflexivos, construtivos, para ver esse concreto do meio fio aqui para dar uma melhorada. Concreto. Colocar aqui. Esse material aqui também vamos trocar. Solo, natureza. Vamos ver se tem uma pedra que fique bem bacana. E o interessante também de pegar cada material e também renderizar e para você conferir ele depois. Que às vezes dá muita diferença, às vezes do que você está vendo e a aparência que ele vai ter mesmo no 3D. Então aqui vamos colocar a pedrinha branca ali.
e você vai fazendo esse estudo de como você vai montar a imagem. Então, eu vou querer montar essa cena daqui, mostrando a edificação nesse canto, quem está valorizando bem o que já está modelado e o que está editado, né? Uma coisa que a gente vai ver sempre na renderização vai ser esse passo a passo. Então, edição de materiais, composição de cena, objetos, personagens, a regulagem para renderização. Então, aqui se eu vier em tempo, posso colocar também esse tempo chuvoso aqui, né? Um asfalto molhado, alguma coisa assim, é bem interessante. Só que agora o asfalto ficou muito escuro. Eu volto para a edição desse asfalto, vou colocar ele mais claro aqui. Ó, já ficou bem melhor. Então, aqui eu já consegui ver mais ou menos como é que eu vou montar a minha cena. Quando eu mexo aqui no Twinmotion, no tempo aqui, ele já mexe no sol também. Então, posso fazer inúmeras configurações aqui, né? Então, aqui totalmente chovendo e alagado. Então, pode reparar que onde tem coberturas não está chovendo, né? Então, é um programa bem inteligente. Vai chover, onde tem projeções ele não chove. Legal esse que ele já vai sumindo, né? Você pode tirar também um com o tempo mais ensolarado. Eu gosto mais desse deixando mais seco as coisas. Acho interessante. A parte de imagem, se eu abrir imagem aqui, eu vou apenas já tirar um print e já vai ser uma imagem, depois eu vou renderizar. Mas primeiro eu precisaria configurar essa imagem, então eu venho em câmera. Então aqui é importante destacar, você pesquisar, ver como é que é feito os render. Então nunca você vai ter um render assim de cima, isométrico. Nunca você vai ter um tão de objetos, tão de lugares assim que não destaque a tua arquitetura. Então você não vai ter algo assim, por exemplo, né? Então é uma coisa sempre de diagonal, aí você vem configurar a tua câmera. Então aqui seria uma imagem, um ângulo bom, então de frente para o objeto. O ângulo de visão, então, também é uma coisa que às vezes tem em casos interiores você abre essa distorção. Então você vai ver que ele fica distorcido, olha, parece que tem 20 metros até lá, e quando na verdade é só o ângulo focal, né? O olho humano é algo mais fechado, né? Então você vê as coisas de uma forma assim mais reta. Pode ver que quadrado, ele parece mais quadrado, e quando eu distancio muito, ele parece que a quina dele, então ele vai distorcendo. Olha o que acontece nessa quina, ó, quando eu dou zoom para menos ou para mais. Então não pode ser exagerado. E isso aqui também pode acontecer de você estar vendendo uma imagem para o teu cliente, ele vê que o ambiente é grande e quando está executando vê que é pequeno. Então, uma questão de arquitetura aí muito boa para se pensar. Então tá configurado aqui, aqui seria o foco, aqui quero ver se eu consigo então direcionar o foco. Isso aqui não é uma ferramenta muito interessante, que pelo que eu entendi ela vai posicionar onde você clica, né? Então você pode configurar aqui, ele vai travar a câmera naquela direção. Você tem que aprender a mexer bem certinho. Cada programa também tem ferramentas já melhoradas para alguma utilização. Então aqui está uma câmera boa, vou dar uma aumentada aqui, ou seja, uma diminuída para ela ficar um pouco mais chapada. Aqui passou demais. Aqui está ótimo, né? Então tenho objeto em primeiro plano, eu tenho a arquitetura destacando. Sempre cuidar se você não está tapando nada que seja interessante. Então aqui já ficou uma configuração bem boa. Essa vinheta ela escurece um pouco. Vamos deixar um pouco, né? Isso é até interessante. Reflexo da lente. Então seria isso a montagem da minha cena. Agora aqui eu tenho para eu criar as imagens, né? Então eu venho, crio a imagem. Ela já criou aqui, ficou já certinho, ficou salvo aquela cena, né? Então eu vou vir e vou configurar uma mais de frente, seria bem interessante, né? Uma mais de perto. E aqui repare bem que agora eu vou ter que voltar e editar a câmera. Sair do modo câmera. E aqui eu vou abrir um pouquinho. Volta na câmera e vou criar. Tá ótimo, né? E aqui seria a última imagem. Já está num ângulo bom. Agora certinho eu venho para a parte de exportar. Então eu vou tirar as imagens, cliquei
Vou renderizar as 3 ao mesmo tempo. Agora eu vou salvar o local das imagens. Ele só pede o caminho. Então é aqui. Aqui dentro agora ele vai fazer essas imagens conforme o nome que foi colocado dentro de cada cena. Então vamos ver como é que ficou. Está finalizada a nossa aula. Então tem algumas configurações de efeitos que você pode testar e ver o que é melhor para você. Também no tirar a imagem tem qualidades superiores e várias configurações que você pode tirar, tipo uma imagem mais rascunho, para você ver como é que está ficando a tua renderização. Depois você vem tirar algo mais pronto, então uma qualidade bem superior. É interessante também do computador você ver a configuração que você tem. Tem certos renderizadores não funcionam em hardware específico, né? Então, o computador que eu estou usando hoje é um i5, o mais atual. A placa de vídeo não é a melhor que existe, mas também não é a pior que existe, né? Fica no meio termo, ela tem 4 GB de memória, né, dentro dela. Tem um chip gráfico atual, né? Então já consegue estar processando essa coisa básica, né, dos programas de renderização. Então, quanto mais memória e mais atualizado, melhor. Então, o processador também, né? Quanto mais atualizado, melhor. Mas aqui no 3D ele demanda bastante da memória RAM. Então, por exemplo, esse computador com essa configuração básica que a gente tem é custo-benefício mesmo, né? Então, aqui em memória RAM eu tenho 16 GB. Cada renderizador tem o seu tempo de acordo com a qualidade da imagem. Então, já me aconteceu de eu estar exportando no V-Ray, que é dentro do SketchUp, e ficar horas e horas e ainda não ficar bom, né? Porque eu não consigo visualizar em tempo real. Então, o Twinmotion, o Lumion e outros programas que tem como você ir editando e configurando e visualizando em tempo real, tem essa vantagem, né? Você não gasta tempo só para visualizar como é que está ficando. Vamos abrir a nossa imagem. Então eu consigo dar uma melhoradinha nela no Photoshop, colocar um filtro. Aqui a segunda imagem, então já consigo ver a minha edificação já bem bacana. Terceira imagem, aquela do canto. Então dá para ver aqui, ó. Por exemplo, ficou essa tarjazinha aqui, ó. Tem que ver se isso é do programa, se é do clima ali, que ele acaba deformando as coisas. Então tem que ver o que acontece. Geralmente você vai tirando várias visualizações, né? Olha, o que eu poderia melhorar aqui, né? Aqui foi esquecido de colocar a vegetação naqueles vasinhos. Poderia colocar, ao invés das pessoas aqui, a criança, colocar uma outra pessoa lá. Ou tirar aqui essa pessoa daqui, colocar aqui. Aqui, como ele tem essa deformação no terreno aqui, eu poderia melhorar colocando uma vegetação ali, né? Uma forraçãozinha. Então tudo eu vou testando e vou vendo como é que eu posso melhorar. Segunda imagem aqui. Então faltou mesmo aquela vegetação ali do início. Nessa imagem eu consigo ver que aqui não ficou interessante essa parte aqui da grama, né? Essa linha reta do asfalto aqui precisava ter um meio fio como nos outros. Aqui debaixo da casa, aqui talvez teria que estudar, ver o que fica melhor fazer. Aqui o acabamento também. Aqui o personagem ficou atrás do carro. Então, quem sabe nessa outra cena eu teria que puxar o personagem aqui. E aí eu volto a dizer que seria interessante ter uma pessoa na sacada, né? E até tem outra sacada ali em cima que também seria interessante fazer uma foto mostrando que tem outra sacada ali, né? Então que nem aparece que seria um terracinho, né? E essa imagem aqui, ela ficou bem composta, ficou de costa, né, o personagem. Aqui essa forração não atendeu muito bem, né? Então poderia fechar tudo de grama aqui. Acredito que ficaria bem melhor fechar tudo de grama, né? Essa paginação não tá muito interessante. A modelagem daquele terreno ali que tá meio facetado, dá uma melhorada, né? Aqui a questão desse dentro aqui, ele também não destaca, não tem fundo lá dentro, né? Então talvez lá dentro ter que colocar uma cor mais escura para que no reflexo apareçam as árvores aqui. Então por isso que tem que mexer sempre nessas configurações e tentar algo cada vez melhor, né? O céu ficou também bem branco, o céu muito azul também às vezes não casa com a foto, né? Mas pelo menos assim uma nuvem suavizada, um pouco de azul, fica bem melhor já, né? Algo assim parece que às vezes não é tão real, né?
Aqui a parte de vegetação, eu acredito que ela fechou bem o fundo, né? Lá tá aparecendo até um horizonte, acho bem legal isso aparecer. Aqui ficou um pouquinho sem preencher, né? Então, cada vez que você for fazendo, você procure julgar o teu próprio trabalho e você ir melhorando cada vez mais. Então, uma coisa básica aí de 20 minutos não quer dizer que você vai conseguir chegar no resultado assim espetacular de primeira. Então, também não é que você vai modelar algo tão básico lá no SketchUp ou no programa que você está usando, que você vai chegar aqui e resolver e deixar lindo, maravilhoso. Muitas das vezes a modelagem também tem que ser perfeita. Então, ter blocos bacanas. Se eu não tiver um personagem aqui dentro que eu quero, mas eu tenho um dentro do SketchUp, dentro do outro programa, posso exportar aqui e fica bacana, bem melhor. Se eu tiver um carro que seja bem mais editado aqui e tal, porque às vezes ele fica, né, sem ser real, alguns materiais dentro dele não fica coerente. Então, eu posso também estar editando, portando um carro aqui dentro, vai ficar melhor. Então, alguma coisa ainda dá de melhorar daí no Photoshop. Colocar esses efeitos, como eu falei, quem sabe aqui algum passarinho no céu, alguma humanização até mesmo, dá de colocar personagem no próprio Photoshop. Só que tem que ser bem fera para fazer isso e ficar de uma forma assim bem natural, né? Não ficar estranho. Então você tem que fugir das coisas estranhas. Se você acha que está um pouco estranho, você volta e faz de novo, vai ter um resultado bem melhor, né? Então tem que ter uma autocrítica para apresentar o teu trabalho, né? Então, como na arquitetura você não necessariamente precisa ser um artista 3D, então você procura fazer o que você sabe de melhor, que é representar a arquitetura. Consigo representar melhor no enquadramento da foto. Já ficou bem melhor. Algumas coisas aqui já se enquadraram melhor. Já consigo ver a minha arquitetura mais destacada. E assim você vai melhorando, né? Então procura também pegar, como eu fiz aqui, arquiteturas já prontas, né? Lá do Warehouse, de outros sites que têm esses modelos gratuitos para você ir testando. E também vejam esses tutoriais de internet para que você saiba como editar perfeitamente os materiais, como compor também muitas vezes a cena, como modelar muitas das coisas aqui, que aqui eu também não soube às vezes trazer como fazer de primeira, né? Como fazer a grama, como fazer isso, como fazer aquilo. Procurem ver cada programa, como que se faz cada coisa e procurem ver esses vídeos que mostram a pessoa fazendo como essa nossa aula. Só que uma pessoa que domina assim totalmente o programa, fazendo do zero até chegar naquele resultado espetacular. Tem um canal no YouTube que é Yoga Arc com CH. Tem programas no Twinmotion, no Lumion, no D5 Render, algumas coisas assim espetaculares, né? Assim, imagens maravilhosas que dá de duvidar que é também um render, né? Então, tudo isso é desenvolvimento, né? Não começou do nada. Ele já tem uma autocrítica, já renderizava com outros programas, e ele pega um programa novo e vai testando ali as ferramentas, vai editando, volta, edita, faz. E quando você assiste, você acha muito simples, porque você vê o processo que foi para chegar naquela imagem, e isso acrescenta muito conhecimento, inclusive precisa ter o domínio da ferramenta, né? Então essa seria a aula de hoje, espero que vocês testem vários programas, busquem essa parte de renderização, que é o futuro da nossa profissão, que é representar cada vez mais o que a gente está projetando, né? Então, como o nosso foco é arquitetura, busquem representar cada vez melhor a parte arquitetônica, né? Então, o que vai ser relevante mesmo para você vender o teu projeto arquitetônico. E no mais, essa beleza do design 3D é uma coisa assim que futuramente você pode terceirizar, né, com outros escritórios que só fazem isso, e você vai buscar em vender edificações os projetos, né, a parte técnica, né? Essa parte bonita é muito boa de fazer, tem um campo também
bem cheio para quem quiser trabalhar. É uma ferramenta muito bacana e é o futuro hoje de se visualizar as edificações através de imagens. Tem o vídeo também, né? Que eu posso estar vendo em movimento, alguma animação. Tem um canal no YouTube que é Odin, que também traz alguns vídeos assim de Lumion que você também fica bem animado para fazer vídeos também. E o futuro que seria já a tecnologia de passeios virtuais, como um VR, já essa tecnologia de você colocar o óculos de realidade e você já conseguir visualizar dentro dos ambientes, já ele renderizado, então a pessoa vê ali a luz, a janela, a cortina balançando, se sente dentro da edificação, e aí você coloca todo esse audiovisual para funcionar, então uma música empolgante e tudo, e você faz realmente ter uma sensação da arquitetura, da edificação desse ambiente 3D que você criou. Você criou um ambiente que tem todos esses elementos que vai compor a realidade e a pessoa vai ter sensações dentro dele antes mesmo dele existir. Então espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso roteiro até agora. A próxima aula vamos tratar sobre as diagramações, né, como que é feito a montagem dos painéis de arquitetura. Então a gente vai pegar imagens, desenhos e vai montar ilustrações. Então painéis, cadernos ou até mesmo publicações que você queira fazer a partir de desenho assistido por computador. Muito obrigado e uma boa semana de estudo.